O Ministério da Justiça anunciou a antecipação de R$1 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados. Isso aconteceu no mesmo dia em que um estudo trouxe um panorama de violência no país. O anúncio foi feito ontem por Flávio Dino, ministro da pasta do governo federal. Por meio de suas redes sociais, ele antecipou R$1 bilhão que vão ser então entregues a todos os estados e ao Distrito Federal. Segundo o Ministério da Justiça, o envio dos valores vai ocorrer a partir da próxima semana. O dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública deve ser utilizado para apoiar projetos de prevenção e combate à violência. Eles precisam seguir as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e os recursos podem ser destinados, entre outros pontos, para treinamento e qualificação das polícias civis e militares, sistemas de informação, inteligência e investigação, além de programas de prevenção ao delito e à violência. O anúncio do governo federal ocorreu no mesmo dia em que foi divulgada a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo os números, o país registrou uma queda de 2,4% nas mortes violentas, passando de 48.400 em 2021 para 47.500 em 2022. Os crimes de homicídio doloso e latrocínio apresentaram uma redução, mas as lesões seguidas de morte e os assassinatos de policiais cresceram de um ano para outro. Outros dados que indicam aí que o Brasil registrou em 2022 o maior número da história de casos de estupros, atingindo um total de 74.930 vítimas. Isso representa 6.244 casos por mês ou 205 registros de crime por dia. Esse anuário também apontou que cresceram em mais de 50% os registros de crimes de racismo e homofobia no país. O documento ainda destaca que o número de estelionatos mais que triplicou em 5 anos. Entre as 50 cidades mais violentas do Brasil, com mais de 100 mil habitantes, 3 são cidades paranaenses. A lista leva em consideração o registro de mortes violentas intencionais em 2022. Paranaguá, no litoral do estado, está na 34ª posição no ranking nacional. Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, ocupa a 44ª posição e logo na sequência também na Grande Curitiba aparece Campo Largo com a liderança ali, aliás, com o lugar de número 46. Sobre a situação das cidades de Paranaguá, Campo Largo e Almirante, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que as forças policiais estaduais atuam constantemente de forma integrada em todas as regiões do estado, com o objetivo de minimizar as ocorrências de criminalidade. Pedroso. Olha só, o problema da violência no Brasil, ele é um problema de fato de toda a sociedade. É inadmissível que a gente escute números como esse, do crescimento de crimes de estupro, do crescimento de crimes ali de estelionato, de crimes violentos. De algumas pessoas dizem, olha, que bom, o número de mortes violentas ele caiu. E é uma boa notícia que tenha caído. Mas a gente não pode naturalizar, Bia, essa quantidade de gente morrendo. Vamos lá, vamos olhar os números. O Brasil representa na população mundial pouco mais de 2% da população mundial. E com esses dados divulgados, nós temos mais de 20% das mortes violentas. É um dado que a gente não pode se acostumar com ele. É inadmissível que a gente olhe para esses números e ache que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. A gente tem que trabalhar para que constantemente esses números caiam. É inadmissível que a gente olhe que as maiores vítimas, inclusive, de estupro e de violência sexual, sejam as crianças. Não dá para admitir esse tipo de coisa. Não dá. Então, quando você começa a se perguntar quais são os fatores, tá? Você vem ali no histórico de queda desses números, mas você percebe que outros dados, outros crimes, eles têm subido. Então, a gente tem que começar a discutir muito, e a gente já falou aqui, com relação à sensação de impunidade. A gente viu aquelas tragédias, tanto que aconteceram em Cambé, quanto que aconteceram ali em Joinville, né, daqueles maníacos que foram agredir ali as escolas, né, destruir muitas vezes o nosso maior patrimônio, que são as crianças. A gente percebe que eles já tinham passagem pela polícia, já tinham sido investigados. Então era importante, sim, que eles estivessem ali, de alguma maneira, presos, que eles tivessem sido retirados do convívio em sociedade. A gente olha também, Bia, o número crescente daquelas pessoas que são liberadas, que foram desencarceradas, como dizem ali os grandes intelectuais ligados ao Conselho Nacional de Justiça, que agora eles estão circulando por aí de tornozeleira eletrônica. Quantas pessoas relatam que foram assaltadas, foram vitimadas por gente utilizando tornozeleira eletrônica? Então, eu acho que a gente tem que começar a entender, o Brasil precisa se olhar no espelho, desnaturalizar esse tipo de situação e perceber que a gente
gente precisa sim de segurança para conseguir investir. Eu quero que a gente de fato reflita. Faz sentido a gente ter todas essas políticas que discutem, olha, a gente não pode encarcerar, a gente não pode tratar bem, não pode tratar mal, não pode deixar preso ali as pessoas que são criminosos. Mas na prática, quanto mais o senso de impunidade ele se alastra, mais conforto existe ali para que esses dados continuem avançando. Então, de novo, é inadmissível como sociedade, a gente deve lutar sim para que os números sejam os mais realistas possíveis, que as pessoas se sintam confortáveis para denunciar, mas também para que os criminosos, os bandidos, eles sejam efetivamente punidos. Porque, olha só, Bia, a cada 7 minutos acontece um estupro no Brasil. 7 minutos. Pense, o nosso jornal tem aqui 1 hora. 1 hora. Nós estamos falando que esse número pode chegar ali a 8, 9 estupros, né? É um dado estatístico, são os relatos. Mas é um absurdo. É um absurdo que a gente naturalize isso. Então, o Brasil ele precisa de fato se olhar no espelho e lutar contra esse mal. E a gente não vai conseguir isso com aquele discurso que o ministro da Justiça faz, com aquele, né, com aquele blá blá blá, de tentar enxergar, ou muitas vezes se opor ao trabalho policial, né, tentar transformar o policial ou os agentes de segurança nos vilões da história. Isso não pode acontecer. Então, a gente tem dados no geral, no aspecto do Paraná, dados positivos, temos esses 3 municípios que figuram ali, né, com dados negativos, entre os 50 mais violentos, mas comparado com os outros dados que o Paraná já teve, felizmente os números estão um pouco melhores, mas a gente não pode, né, deitar em berço esplêndido e acreditar que está tudo bom. A gente precisa seguir melhorando, Bia, porque são pessoas, são nossos conterrâneos e compatriotas que têm sofrido com tudo isso.